Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Tendências, em que abordamos todas as sextas-feiras na RCI e na RCS as novas tendências de mercado e hoje não é exceção e temos um tema extremamente crítico e que, por sinal, entra hoje em vigor, que se refere mais concretamente ao RGPD, Regulamento Geral da Proteção de Dados, que visa a proteção dos dados dos cidadãos de forma jurídica e tecnológica. E temos aqui em estúdio um especialista nesta área e também consultor de empresas, que é o Dr. Pedro Coelho, e está hoje aqui connosco numa perspectiva de sensibilizar os cidadãos, ouvintes e seguidores da nossa rúbrica. Olá Pedro, bem-aja por ter vindo até ao nosso estúdio e colaborar connosco para esta sensibilização no que diz respeito a este assunto tão crítico que está a deixar os nossos empresários e cidadãos um pouco em pânico e sem saber o que efetivamente fazer a partir de hoje que entra em vigor. Olá, agradeço o convite, antes de mais, e realmente isto é um tema que é crítico, como disse, está muito badalado hoje em dia, isto porque o regulamento já existe há uns 2 anos, em 2016, e só agora começaram a falar nele, portanto, à boa maneira portuguesa é abordado no fim do prazo. Mesmo precisamente, mesmo à última hora. E daí a insegurança dos empresários, porque realmente diz muitas coisas acerca deste regulamento. Umas que têm um fundamento legal e consistente e outras que não passam apenas de informação menos consistente. Pedro, mas cá estamos nós para apoiar as pessoas nesta perspectiva e neste seguimento. Explique-nos em que consiste este RGPD e quais as consequências no caso do incumprimento. Ora bem, o RGPD é um regulamento europeu, sendo um regulamento europeu é aplicado em todos os países, Estados-membros da União Europeia, de modo direto. Não passa pela transposição para a legislação nacional, é um regulamento que já vem naquele formato tipificado e é aplicado diretamente. Ora bem, em março deste ano, 2018, houve uma nota de imprensa pela Comissão de Ministros que define os valores mínimos que o Estado português definiu como coimas. Muito se fala sobre os milhões das coimas que vão ser aplicadas. E esse é o ponto assustador. Para a maior parte das empresas. Naturalmente. Principalmente para uma microempresa. Uma coima astronómica. Acho que a proteção de dados era o mínimo das preocupações com uma coima dessas. Portanto, não tornava inviável a qualquer empresa. Claro. Portanto, não faz sentido. Ora bem, então qual é as consequências do incumprimento deste RGPD? Em primeiro lugar, se forem violações de natureza espontânea e única, portanto, algo sem gravidade, digamos assim, ou gravidade leve, não tem coimas associadas. Portanto, essa gravidade leve será um ato que não tem uma intenção propositada. Portanto, por vezes pode estar o empresário a infringir sem que se aperceba ou não conheça efetivamente estas características, digamos. Sim, não é? Tem ali 3 parâmetros de análise. Um tem a ver com a quantidade de dados e o tipo de falha de segurança que houve, face a esses dados pessoais, já vamos identificar daqui a bocadinho o que são os dados pessoais. Naturalmente. Tem a vertente do impacto que essa violação irá ter e se causa ou não em risco o titular dos dados, portanto, a pessoa a que esses dados dizem respeito. Portanto, uma pequena falha pode ter uma consequência enorme, pode levar a uma violação de todo um sistema informático. Deixar uma palavra passe de administrador à amostra pode dar acesso a toda uma base de dados e
a seguir dar origem à perda de todos os dados. Se for uma falha espontânea, uma fatura à amostra, às vezes uma ficha de inscrição, não é isso que vai ser alvo de uma falha grave, digamos assim. Quanto muito uma advertência, caso seja alvo de uma queixa ou alguma reclamação explícita. Muito bem, Pedro. O RGPD irá abranger 28 Estados da União Europeia, aplicando-se a todas as organizações que tratem dados da cidadania. Fale-nos um pouco desta abrangência. Portanto, todos os países que trabalhem todos os países trabalham com empresas, e as empresas trabalham nesses países com dados pessoais esses que são afetos a pessoas singulares, não a pessoas coletivas. Portanto, uma empresa mesmo fora da União Europeia, mas que trabalhe dentro dos países da União Europeia e pretenda fazer a comercialização, troca de dados, tratamento de dados, recolha de dados, todo este tipo de operações está enquadrado no regulamento em todos os Estados-membros da União Europeia. A única situação em que as empresas, em toda a União Europeia, todos estes Estados-membros, não estão obrigados a cumprir o regulamento é quando uma empresa não pertence à União Europeia, trabalha com cidadãos que não são da União Europeia e esses cidadãos vêm à União Europeia por algum motivo, passar férias, vêm numa viagem de negócios, mas esse tipo de operações não está enquadrado. Tudo o que seja trabalhar com informações de dados pessoais de alguém que esteja na União Europeia, seja a empresa de fora, seja uma empresa interna à União Europeia, tem que cumprir com o regulamento. O Pedro tocou aí no ponto do turismo. Sim. Não é? Um turista que vem à União Europeia, como é que, vamos supor, um hotel integra na base de dados a sua entidade e os seus dados pessoais, pode, a partir daí, comunicar com esse mesmo turista futuramente. Sim, uma vez que a operadora, neste caso o hotel, o hostel, o que for, neste momento está a trabalhar na União Europeia, tem que cumprir com o regulamento. Aconteceria o contrário, é quando o turista vem alvo de uma agência de viagens que não está na União Europeia e envia as pessoas para a União Europeia. O tratamento de dados é fora da União Europeia, a recolha desses dados, o armazenamento é fora, quanto muito transmitem esses dados para a agência hoteleira, que é a tal transposição de dados, digamos assim. Não é o direito à portabilidade que se fala muito por aí, não é este tipo de situações que estamos aqui a referir, naturalmente. Mas estamos a tratar do ponto do vetor de cedência de dados. Sim. Não é? Que carece uma autorização. Se for dentro da União Europeia, sim. Se for fora, já não carece essa autorização, porque a pessoa vem, mas o dado foi tratado fora da União Europeia. A única obrigação que as empresas têm é não permitir violações de segurança desses dados que, entretanto, recebem. Mas já não têm que pedir o consentimento. Muito bem. E portanto, fala-se muito também no período de tempo em que esses dados podem ser utilizados. Esse período de tempo está explícito no formulário em que pede a cedência ou podem-se usar eternamente a partir do momento que têm essa autorização? Portanto, o limite de tempo, na maior parte dos casos, não está definido. No entanto, existe o conceito, aliás, existem novos conceitos neste regulamento, um dos quais é o limite temporal. O limite temporal que está afeto a um propósito. É que esta recolha de dados, hoje em dia, também vai passar a estar afeta a um propósito com base legal para recolher esse dado. E deve ser mantido o mínimo tempo possível para a realização desse propósito. Vamos imaginar o caso de uma empresa que recolhe os dados de um cliente. Essa empresa tem um vínculo contratual, mesmo que oral, na prestação de um serviço ou na venda de um produto e prestação de assistência técnica, ou de manutenção, ou de garantia, ou o que for, e tem que guardar esses dados num tempo mínimo legal. Esse tempo, a empresa tem o direito de guardar esses dados durante esse tempo de período legal de manutenção ou do vínculo contratual e o propósito para o qual recolheu. Vamos imaginar agora o caso de alguém que fornece os dados de modo voluntário para ter newsletters e efeitos de marketing informação digital, de marketing. Sim. Algo neste âmbito, e depois a empresa quer guardar estes dados durante 20 anos, ou 6 anos.
já não é o propósito para o qual a empresa deu autorização, consentimento para guardar os dados. Portanto, a empresa guardou os dados desse cliente durante um período que alguém aceitou, de modo voluntário e livre e informado, para ceder esses dados para serem utilizados em efeitos de marketing, no tempo em que se considera expectável. Vamos lá ver, uma empresa que tenha dados de um jovem adulto, se calhar daqui a 10 anos ele já não é assim um jovem adulto, já não é o mesmo propósito para o qual recolheu os dados. Quanto muito pode solicitar um novo consentimento para outros fins ou não. Agora, o que é que a definição do limite temporal não vai prevista no regulamento de modo explícito em número de anos quantitativos, digamos assim. Não é algo que o regulamento imponha. Coloca este conceito de limite ao mínimo possível, para as pessoas também não ficarem com os dados eternamente em base de dados. Muito bem. E, portanto, este pormenor do período temporal não vai colidir com uma pena na ótica das coimas. Não. Isso é que preocupa bastante os nossos empresários e estão um pouco em pânico. Então, e o que é que eu faço à minha base de dados? Como é que eu vou comunicar com os meus clientes, não é? E, portanto, há esta preocupação que tem algum fundamento para quem não conhece alguns detalhes e os que o Pedro acabou de referir, e bem haja por isso. Pedro, vamos aqui falar na entidade fiscalizadora, que é a CNPD, portanto, Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, esta confere alguns deveres fundamentais que estão relacionados com os direitos individuais, a portabilidade, o consentimento e a remoção de dados, a responsabilidade proativa, o ataque informático, a transferência de dados e também tem aqui um pormenor relativamente aos fornecedores da cloud, que hoje, com este mar digital e a informação digital, temos que ter aqui esta segurança também a este nível. Fale-nos um pouco mais detalhadamente acerca de cada ponto e atributo que eu acabei de referir. Se me dá licença, vou recuar aqui um bocadinho só para definir o que é o dado pessoal. Naturalmente é importante. Porque senão podemos entrar aqui em alguma falta de conhecimento para quem nos está a ouvir. Portanto, estes dados pessoais chegam a integrar a entidade da própria pessoa, não é? Portanto, o que é dado pessoal é tudo aquilo que possa definir e identificar uma pessoa singular e pode ser uma infinidade de dados. Vamos lá ver alguns. O nome e tudo que sejam dados pessoais típicos, o cartão de cidadão, inerentes, de identificação, segurança social, portanto, esses são os mais conhecidos. Mas não ficam por aí. Os dados pessoais podem ser considerados como rastros informáticos, o endereço IP, que agora vem acrescentar, perfis que as empresas elaboram de forma automática, que definem padrões de comportamento da pessoa, comportamentos sociais. Todo este tipo de profiling, que é o termo técnico, está associado ao perfil e comportamento de cada pessoa, o cliente, o utente, cidadão, digamos assim, pode ser usado para rastrear uma pessoa, logo é um dado pessoal. Ora, qual é o propósito do RGPD? É proteger a segurança dessas pessoas que estão afetas a estes dados e não querem ver a sua vida devassada, não querem ver os seus dados partilhados com terceiros que não autorizam, e então as empresas são obrigadas, a partir deste momento, a criarem meios, recursos, procedimentos, seja a nível tecnológico, seja a nível comportamental e procedimentos dentro das empresas, para impedir que haja essa violação de dados. Uma das situações visadas é a análise de risco. As empresas devem fazer uma análise de risco se os seus dados forem considerados relevantes
para qualquer tipo de ameaça ou de risco ao titular dos dados. Ora, esta situação obriga as pessoas a analisar, as empresas a analisar o que são os dados sensíveis, o que são os dados mais com um impacto mais negativo caso sejam violados, digamos assim, e tomem ações para impedir essa violação de dados. Estas ações podem ser feitas por ferramentas informáticas, com as novas tecnologias ou não. Ora, uma ferramenta informática tem um controle maior e mais fácil, automatizado. Sim, automatizado de forma a gerir de uma forma mais eficaz. Exatamente. E proativa. Mas não é obrigação. Eu sei que hoje em dia há muitos serviços a serem vendidos, muitas plataformas até com valores um bocado astronómicos, avultados, mas não são obrigação legal. O regulamento prevê, sim, em dados informatizados, a questão da anonimização, que ao contrário do que as pessoas pensam, não é o número do cliente. O número do cliente esconde os que nós conhecemos como os dados pessoais, mas ele próprio passa a ser um dado pessoal porque permite identificar uma pessoa de modo exclusivo. A anonimização é quem tenta ver os dados, vê como se faz nas passwords, portanto, umas cruzinhas, uns asteriscos, é ocultar os dados. Isso é que é a anonimização dos dados. Não permitir visualizar nada que identifique essa pessoa. Por outro lado, permite uma segunda vertente, que é a encriptação de dados. A encriptação de dados impede o acesso, mesmo que as pessoas tenham acesso ao fecheiro que tem os seus dados, ou à base de dados, não conseguem ler, ou o que veem, no termo inglês técnico, é o gibberish. Sim, é um script que não tem significado algum, obviamente. Falou também na questão dos direitos individuais e realmente há aqui vários direitos. Este novo regulamento atribui aos cidadãos o direito de dar o consentimento livre e informado, que é o ponto principal e que assusta as empresas. E o que é o consentimento livre? O consentimento livre é aquele que é dado sem pressão, sem receio a haver repercussões de qualquer forma e feitio. É aquele que a pessoa conhece todos os meandros relativamente a esse consentimento, ou quem é a pessoa que vai ter acesso a esses dados, onde é que vão ser guardados, como é que pode aceder, como é que pode atualizar, pronto, uma série de pontos. Tem que ser específico, isto é, qual é o propósito para a recolha desse dado. Tem que haver um meio, senão não é legal pedir esse dado, não pode ser por um fim não conhecido. Não conhecido, assim, naturalmente, sim. Tem que ser explícito. E depois dá também os direitos ao esquecimento, que é outro problema que afeta muito na mente das pessoas, é como é que eu vou fazer esquecer um cliente, ou como é que eu vou proceder a este ponto. Realmente o direito ao esquecimento existe, mas desde que não viole terceiros, ações de terceiros ou algum requisito legal. Vamos imaginar o caso do cliente que vai comprar qualquer coisa e agora diz, agora quer ser esquecido. É tudo muito bonito, logo chega à empresa, mostra lá os dados que eu tenho, que é o direito, o acesso à informação, dê-me a cópia dos meus dados e esqueça-me. Perdão, Pedro, mas o esquecimento está associado a que há uma autodistribuição dos dados e o cliente pode efetivamente exigir, e é um direito que lhe assiste. Mas não de todos os dados. Não é transversal a todos os dados? Não, portanto, o que estiver abarcado pelos regimes legais não é destruído. Vamos imaginar o cliente pede uma fatura. A empresa, através do seu contacto de marketing, tinha o telefone, o mail, a morada, até porque precisava de enviar o produto para algum lado, tinha o nome da pessoa, o contribuinte, etc. Ora, em nível legal, as empresas têm que guardar os dados, 10 anos pelo menos, na contabilidade. Ora bem, o contribuinte não pode ser apagado, está afeto a um serviço legal, a um requisito legal. Portanto, esta eliminação de dados tem a ver com tudo o que não é fundamental e tudo o que é acessório ao propósito de uma interação, de comunicação apenas. Portanto, o valor, o
contribuinte, portanto, todo este tipo de dados não podem ser apagados, mesmo no vínculo contratual. Que comprometia depois uma série de procedimentos para a própria empresa, dando o exemplo das empresas de contabilidade, não é? Não podem apagar. Mais ainda é eu chegar ao banco, pedir um empréstimo, tinha uma dívida e agora esqueçam-me. Pois, naturalmente, nesses casos... Parece uma brincadeira, mas é um caso real. Sim, mas é real e até para os nossos ouvintes e seguidores terem mais esta percepção. O direito ao esquecimento existe, esse eliminar de dados existe, o passar os dados em formato organizado para a pessoa também existe, a pessoa ter acesso a esses dados e poder transportá-los para outra entidade como a portabilidade. Pois essa transferência já tem a ver com a portabilidade. A portabilidade, que é outros direitos que assiste, já que estamos a falar dos direitos, é um direito que assiste aos cidadãos, mas mesmo esta portabilidade também não está, digamos, afeta sem regras. A portabilidade é só dos dados que a pessoa facultou. Vamos imaginar o caso das empresas que trabalham com o e-marketing. O negócio delas é fazer profiling. A partir do momento que tiveram autorização para usar os dados, para fazer o tal profiling, o tal perfil de cliente, isso é o negócio deles. Não foi o cliente que lhes deu o profile, não é? Precisamente. O cliente deu os dados pessoais. E eles, então, a partir daí, foram construindo pelos comportamentos, pela análise de comportamentos. Automática, automatizada, etc. Então, o cliente tem o direito a pedir esses dados e são obrigados a dar-lhes. O cliente pode passar esses dados para outra empresa que faça um serviço idêntico que queira, mas não tem que dar os resultados destas análises automatizadas ou não, que foram feitas na atividade empresarial. Senão era aqui um problema para a concorrência e para a serviço das empresas. Sem dúvida, Pedro. Ainda relacionado com estes pontos, existe também o ataque informático e, portanto, quando este é verificado, dever-se-á informar, portanto, a entidade reguladora, não é? No caso é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, deve ser informada no prazo de 72 horas do ato. Sim, esse é outro ponto que assusta muitas empresas, porque entendem como um dos problemas é como é que eu vou identificar estes ataques e quando é que eu vou ter que informar e como é que eu tenho que informar. Ora, estes ataques, digamos assim, são de obrigatoriedade de informação à entidade reguladora, mas apenas quando colocam em causa ou colocam em risco os titulares desses dados, portanto, as pessoas que deram esses dados. Quando isso não acontece, eles têm que ser registados, estes ataques ficam registados pela própria empresa, podem ser feitos de várias formas, em firewalls, firewalls gratuitas, não tem que ser um serviço pago. Mesmo os antivírus hoje em dia também já têm essas firewalls. Sim, têm esses relatórios e que conseguem monitorizar, mais avançados. Que eu falo um bocado nas firewalls porque são as microempresas que temos no país, é quase 90% das empresas, se não me falham os dados, a memória dos dados, e as grandes empresas são uma minoria, portanto essas têm capacidade e recursos para ir buscar soluções tecnológicas mais avançadas. Sim, obviamente, mais complexas. As microempresas não, portanto têm que ficar registados e normalmente ficam nesses logs, nesses programas, e depois, quando dão conta que realmente houve uma falha grave, em que, sei lá, uma password de acesso a um determinado serviço foi violado, que colocam em causa a morada ou alguém de uma criança, quando são clínicas de saúde que os dados biométricos foram violados e podem colocar em causa algum utente ou algum cliente. Portanto, só se deve comunicar em situações que se encontrem pontos críticos, digamos assim. Muito bem. Pedro, este regulamento jurídico carece, portanto, e tem um caráter obrigatório que está a gerar alguma insegurança nos empresários no que diz respeito, portanto, ao tratamento de dados dos seus clientes.
circula até muita informação que não corresponde à realidade, portanto que temos estado aqui a enumerar alguns pontos. Na sua expectativa, como é que se vai acautelar e atenuar este pânico da parte das empresas, e porquê é que ele foi exponenciado desta forma? Bem, a exponenciação tem a ver com a falta de conhecimento, a maior parte das vezes. Porque eu também compreendo que as empresas vieram de uma crise, estão ainda preocupadas em recuperar a retoma económica e por aí fora, e não têm o vagar para andar a ler regulamentos extensos, como é o típico nacional e europeu. Portanto, falta de conhecimento, falta de preparação, falta de leitura das normas técnicas e orientações que a Comissão Nacional de Proteção de Dados e que a própria União Europeia lançou. Portanto, toda esta falta de conhecimento obriga-os quase a ir subcontratar. Ora, um consultor que seja contratado, para a sua segurança, a primeira coisa que faz é tornar aqui uma barreira quase intransponível. É para não falhar em nada, porque se falhar alguma coisa pode ser indicado que não prestou um bom serviço. Então usa uma abordagem, tudo que for para proteger é para proteger. Isso é logo o primeiro ponto. E o Pedro tocou aqui num aspecto que é uma pessoa, portanto as empresas e organizações devem ter uma pessoa responsável por esta área. Sim. Ou interno, ou um funcionário interno, ou um funcionário externo. Sim. Mesmo o DPO, como é chamado, DPO, que é o Data Protector Officer, o encarregado de proteção de dados em português, precisamente, está afeto a esta questão de controle de dados. Mas também não é obrigatório para todas as empresas. As microempresas e empresas que não tenham dados sensíveis, neste caso biométricos, crianças, dados de saúde, e que não lidem com a questão de tratamento de operações de dados, recolha, tratamento informático, profiling, portanto, não são obrigados a declarar explicitamente o encarregado de proteção de dados. Podem assumir essa função, sim, mas não declarar diretamente. Exatamente. No entanto, as grandes empresas têm que o declarar. Um dos pontos críticos para esta nomeação é escolher uma pessoa que pertença ao nível hierárquico alto, não quer dizer que seja o gerente, mas alguém que tenha um nível hierárquico alto, porque vai ter a obrigação de impedir certas situações, e se não tiver autoridade também não pode ter a responsabilidade. Não se pode dar a responsabilidade a alguém que não tem autoridade para fazer. Portanto, é um dos pontos que tem que ser crítico e tem que ser dadas ferramentas, não é? Naturalmente, até porque se existir uma infração, essa mesma pessoa será apontada e será responsabilizada, sim, não é? Muito bem. Pedro, no que diz respeito às coimas, que tanto se fala, não é? Desmistifica aqui os nossos ouvintes e seguidores de alguns pontos mais importantes e quais são os valores envolvidos. Bem, diz a nota de imprensa que falámos há pouco que as coimas para as grandes empresas, em caso de violação grave, são 5.000 euros no mínimo. Estamos aqui a falar de valores mínimos. O valor máximo é o que assusta, que são os 20 milhões de euros. Não é? Que é um absurdo. Ou 4%. Ou melhor, qualquer microempresa vai à falência, não é? Sim, portanto, estamos aqui a falar para as grandes empresas, não é? As grandes empresas depois é atribuída uma percentagem mediante a faturação, certo? Não, é ao contrário. Portanto, o volume máximo da coima é 20 milhões de euros ou 4% da faturação 4%. Do ano anterior, o que for mais alto. Ou seja, não é o que for mais baixo, é o que for mais alto. Daí... Sim, mas a base o indicador é os 4% sobre a faturação, certo? A base é o que for mais alto dos dois, portanto, é os 20 milhões ou os 4%. Sim. Mas isto para penalizar as graves falhas das grandes empresas. Então, hoje ouvimos falar do caso do Facebook, que deu origem até agora à falência de uma empresa, face a esse aproveitamento ilegal dos dados. Portanto, essas são as falhas graves, não é? Mas há falhas que não são as graves, muito graves, neste caso até era muito grave, mas não foi uma falha muito grave. As falhas graves nas grandes empresas têm um valor de metade
da contaminação grave, digamos assim, muito grave, perdão. Este que é os 2.500, não é os 5.000, mas é os 2.500. As falhas leves, fomos abordando, que não têm consequências de maior, que não foram grandes dados violados, não houve quantidade, não houve volume, que não têm impacto, essas normalmente ficam por advertências. Não entram aqui no enquadramento pecuniário, digamos assim. Nas pequenas, médias empresas, em particular nas microempresas, o Estado definiu 2.000 euros, metade para as falhas graves, 1.000 euros, e a nível particular, empresários no nome individual e outros que sejam entidades pessoais, digamos assim, a coima é de 1.000 euros ou de 500 euros. Uhum. Todas as outras normalmente não são aplicáveis. Há aqui um caráter de proteção. O que interessa é a proteção, impedir que isso volte a acontecer e não tanto penalizar as empresas. Penalizar, naturalmente. Não tínhamos empresas em Portugal. Obviamente. Portanto, parece-me que essa advertência será aqui o ponto mais comum que irá acontecer nesta primeira fase. E depois também temos outro pormenor e que gera aqui algum desconforto e uma crítica bastante acentuada, que tem a ver com o facto de hoje entrar em vigor nas empresas privadas e o setor público, portanto, tem aqui mais 3 anos para analisar e ir implementando. O que é que tem a dizer a esta decisão? Tem uma implementação faseada. Porque o setor público também já tem algumas obrigações, apesar de nem sempre serem cumpridas, mas tem algumas obrigações. Aliás, vê-se todos os dias falhas de violação de segredo de justiça, que é algo anormal, que dizem respeito a alguma pessoa, não é? As pessoas veem as vidas devassadas muitas vezes, mas também é um sistema bastante mais complexo, com uma série de entidades, etc. No entanto, para as forças policiais também se um regulamento parecido, que já teve aplicação e até entrou em vigor mais cedo, no início deste mês, não sei precisar agora o dia, acho que foi dia 6, não tenho certeza neste momento, e esse regulamento tem também algumas obrigações maiores, até porque tem particularidades muito específicas. Vamos imaginar aqui o caso em que eu sou obrigado a dar os dados e por algum motivo eu sei que alguém está a ser investigado por um crime. Esse dado, supostamente, eu devia indicar à pessoa, devia facultar essa informação, mas o regulamento também prevê que haja outra legislação, e há a legislação contrária que diz, não, quando a pessoa está a ser investigada não pode ser alertada com o risco de esconder a atividade ou impedir a investigação. Portanto, não pode ser facultado esse dado. Portanto, quando nós falamos em facultar os dados, também temos que ter a intenção, o senso comum, em que há outra legislação por trás. O RGPD não é o fim do mundo, nem é... Não é, Pedro, até porque já existia, não é? Sim. Portanto, e já existia este regulamento não tão rigoroso, não é? Não integrava aqui tantas imposições, mas já existia, não é? Sim, existia uma diretiva que tinha passado para a legislação nacional que já contemplava coimas avultadas, neste caso era por incidência de violação, depois foi também colocada em vigor uma legislação própria para o comércio eletrónico, para as regras das cookies, do spam e esse tipo de abordagens, que também já previa situações de tratamento de dados, já previa situações de segurança de dados, embora não tão aprofundado. O que é novo neste regulamento é a forma como o consentimento é obtido. É a forma, muito bem. É os princípios de minimização dos dados e limitação de armazenamento e a questão da confidencialidade entre parceiros, porque os fornecedores que tiverem acesso a esses dados devem também estar enquadrados e devem estar protocolados, que acho que é a maneira mais fácil para as empresas conseguirem cumprir com o regulamento, na questão de privacidade dos dados, de confidencialidade. Portanto, este tipo de acordos deve ser previsto, porque hoje em dia trabalhamos com parceiros, quem não produz subcontrata alguém, quem faz ou quem vende muitas vezes subcontrata empresas de logística para transportadores. Tem que haver aqui um controle dos dados, porque diz o regulamento que a entidade que recolheu os dados é
é responsável por essa segurança. Se os transmite a outros, tem que informar o cliente a quem é que vai transmitir, nomeadamente às empresas logísticas, e deve, com esse parceiro, criar aqui um sistema seguro de transmissão de dados. Neste caso, então, o protocolo e a segurança informática, a encriptação de ficheiros, ou o que entender, ou anonimização, é a maneira mais fácil. Para mim, o que as empresas devem fazer, até porque é gratuito, é, cada vez que há necessidade de transmitir dados pessoais, podem usar a encriptação dos mails, ou a encriptação de ficheiros e depois enviar esse ficheiro por mail, porque mesmo que seja acedido, já não se consegue. Não, claro. É o caso mais simples e gratuito, digamos assim. E gratuito acima de tudo, não é? Até porque com este RGPD e esta insegurança que pairou aqui na nossa sociedade, existem muitas empresas que se vão aproveitar desta fragilidade e, portanto, estamos aqui numa perspectiva de sensibilização e acautelar os empresários que têm que ter alguns cuidados, mas não entrar em pânico, porque o RGPD não é nenhum bicho-papão, digamos assim, e não vai levar ninguém ao desespero. Portanto, há que conhecer, efetivamente, e como o Pedro diz, e muito bem, e, portanto, este pânico global tem muito a ver com a falta de conhecimento e, portanto, havendo uma atenção mais próxima e uma leitura, ou mesmo quem não sabe, ou quem tem mais dificuldade em interpretar, deverá procurar um apoio meramente descritivo, não é? Sim, do que estar a contratar empresas para trabalhar nessa área e, portanto, mas fica a opção de cada um, é um critério. Gostava só de abordar aqui um pequeno pormenor, que falei muito em dados digitais, mas esqueci-me dos dados em papel. Que é o problema, é como é que eu faço a portabilidade de dados em papel? Não é possível, o próprio regulamento exclui esse tipo de portabilidade. Como é que eu torno os dados em papel seguros? Vejo aí muita gente agora a fazer armários com chave, etc. Não é preciso chegar a esse ponto. Basta colocá-los em dados reservados, impedir o acesso de pessoas que não tenham ao escritório, ou que seja onde estão guardados, ou ter cuidado quando levam os dados para fora da empresa, não os deixar à mostra de toda a gente. Portanto, basta alguns cuidados que são comportamentais. A maior parte deste regulamento consegue ser cumprido apenas com alterações de comportamento e de metodologias para impedir essas falhas de segurança. Realmente, quando são dados digitais, então devem-se utilizar ferramentas tecnológicas, a tal encriptação ou anonimização, o que for certificados SSL, as páginas seguras e comunicações de site, portanto, aquilo que entenderem com quem lhes presta o apoio informático para cumprir com o regulamento, mas não é preciso chegar aqui a comprar novos sistemas informáticos, nem obviamente, Pedro, obviamente. Muito bem, e bem-aja pela partilha. E agora, para terminarmos, vamos aqui falar um pouco acerca dos modelos e portanto, dos conteúdos que carecem numa perspectiva de consentimento, não é? Existe algum formulário já elaborado e disponível para que os cidadãos possam preencher numa perspectiva de cedência? Portanto, o formulário tipificado, o modelo padrão, ainda não existe. Existem as linhas orientadoras. Portanto, o formulário tem que cumprir com o que falámos sobre os direitos do cidadão. Tem que o informar, qual é o propósito, em primeiro lugar, informar de quem é que está a recolher os dados, o tal DPO ou o encarregado de proteção de dados ou a entidade que o está a recolher, se vão ser transmitidos a alguém ou não, outras entidades, tais parceiros ou terceiros que vão ser transmitidos, se ficam guardados informaticamente, como é que os pode aceder e como é que pode atualizar ou retirar o consentimento, a quem é que deve dirigir, neste caso o DPO, para retirar o consentimento, e como é que pode proceder para pedir o tal esquecimento. Por último, deve ser transmitido o tempo em que vai ser guardado esse dado. São os tais direitos do cidadão. Esse é que têm que ser transmitidos. E pode ser uma folha única, pode ser um anexo a um fecheiro, pode ser a política de proteção que fica logo
num site, aquele link que nós estamos habituados, não é? O que não pode acontecer é a aceitação tácita, digamos assim, aquela em que nós estamos muito habituados a ver se quer publicidade, marca a corzinha. Muitas vezes essa corzinha já aparece marcada. Não, isso já não pode acontecer. Há uma das boas práticas, quem trabalha com sistemas informáticos para recolher dados, e falo desses porque em papel a pessoa está a escrever, está a dar o consentimento automático. Pois já está, claro. Portanto, é a questão da dupla aceitação, duplo consentimento, o chamado opt-in, double opt-in. O primeiro passo é fazer a pessoa marcar a corzinha e aceitar que lê o regulamento, as normas que está a colocar, informativas, e depois então aceitar a colha dos dados de um formulário qualquer que lhe coloque, normalmente contactos comerciais, e a seguir aquilo que também já estamos habituados, que é enviar um mail para o endereço que o cliente, digo eu que é um potencial cliente, lhes deixou, para a pessoa confirmar que está a fazer o registro. Não é? É o típico, portanto, está a fazer um duplo opt-in, está a dar consentimento duas vezes, para prevenir que seja alguém por outro a dar esse consentimento. Portanto, este é o procedimento típico. Quem já deu consentimento não precisam de enviar mails nenhuns a pedir consentimento outra vez, desde que consigam fazer prova desse registro, ou por mail, ou por algum sistema informático, o consentimento já foi dado. Devem informar a nova política de dados e perguntar à pessoa se pode ou se quer continuar a pertencer a essa base de dados, ou se quer ser removido ou esquecido, que é o opt-out, digamos assim, é o inverso. Dá o consentimento negativo, digamos assim. Precisamente. Portanto, a lei diz que o consentimento tem que ser positivo, uma ação positiva e informada, mas para quem já deu esse consentimento positivo e informado, pode simplesmente fazer um opt-out se não quiser. Isto porquê? Porque muitas vezes as bases de dados do cliente são o maior, aqui é um termo em inglês asset, portanto o maior património que as empresas detêm, principalmente quando trabalham com ações de marketing e têm que vender aos clientes. Não é? As empresas vêm para ter lucro, não vêm para ter prejuízo. Um dos maiores capitais. Um dos maiores capitais, exatamente. Portanto, então, esta perda de clientes ao afirmar que não podem pertencer e dentro de uma base de dados fora é crítico e é um dos grandes fatores de risco para o tecido empresarial. Não me admirava nada que de hoje para amanhã algumas empresas começassem a ter menos vendas e baixassem os seus lucros. O seu volume de negócios face a este receio de interação, digamos assim. Quando é que deve ser pedido o consentimento? Este e-mail de consentimento é quando as pessoas têm base de dados dos quais nunca pediram consentimento. Base de dados compradas, essas então têm que pedir consentimento e aliás nem as deviam ter, portanto, já nem deviam utilizar esse tipo de base de dados, porque já era proibido no quadro legal anterior, e quando não conseguem provar que têm esse consentimento, então devem pedir esse consentimento. Reforçar e informada. De forma não pelo opt-out, mas sim pelo opt-in. Precisamente de forma a ter a informação consistente e organizada por forma a uma maior segurança da empresa. Muito bem, Pedro, e bem-aja por esta partilha. Espero que todos os ouvintes aí desse lado estejam mais clarificados no que diz respeito a este RGPD. No entanto, qualquer dúvida que tenham, podem interagir connosco, quer via e-mail, quer via Facebook ou até mesmo pela nossa página web. Portanto, para qualquer dúvida, temos o especialista, o Dr. Pedro Coelho, que está aqui do nosso lado também e a apoiar-nos nesta sensibilização e, portanto, terá todo prazer em esclarecer e apoiar os cidadãos da nossa região. Portanto, mais uma vez, bem-aja por estarem aí desse lado e não se esqueçam de acompanharem a rubrica Tendências, porque todas as sextas-feiras temos uma tendência para vos apresentar. Bem-aja. Bem, prazer foi todo meu. Muito obrigado.